A Tesla não é apenas uma fabricante de automóveis, é um símbolo de inovação, visão e transformação. Desde os veículos elétricos de alto desempenho até às soluções revolucionárias de energia sustentável, a Tesla está a redefinir o futuro dos transportes e da energia. Liderada por Elon Musk, um dos mais audaciosos visionários da nossa era, esta empresa não só criou carros que todos desejamos conduzir, mas também está a transformar a forma como pensamos sobre a energia. Neste episódio vamos explorar o modelo de negócio da Tesla e as tecnologias inovadoras que a tornam única. Vamos analisar como é que a empresa conseguiu dominar o mercado de veículos elétricos e o que é que a diferencia dos seus concorrentes. Estás preparado? Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Tesla foi fundada em 2003 por Martin Eberhard e Mark Tarpenning e é hoje uma das empresas mais proeminentes no setor de veículos elétricos, ou EVs, ocupando mesmo uma posição de destaque com mais de 20% da quota do mercado mundial. A empresa opera em dois segmentos principais de negócio, o automóvel e a energia. O segmento automóvel é a principal fonte de receita da Tesla e inclui o desenho, desenvolvimento, o fabrico, a venda e aluguer de veículos totalmente elétricos de alto desempenho, bem como a venda de créditos regulatórios automóveis. Adicionalmente, também inclui a venda de veículos usados, serviços pós-venda não cobertos pela garantia, oficina de carroceria e peças, o pagamento nos supercharging e receitas de seguros de veículos e mercadorias de retalho. Atualmente, a empresa fabrica 5 veículos diferentes para o consumo, o Model 3, o Model Y, S, X e a Cybertruck. O Model 3 é um carro de tamanho médio com 4 portas, com um preço bastante apelativo para o mercado de massas. O Model Y é um SUV construído sobre a plataforma do Model 3, com a capacidade para 7 adultos. O Model S é um carro maior, com 4 portas, e o Model X é um SUV de tamanho médio, com capacidade também para 7 pessoas. Ambos apresentam as características de desempenho mais elevadas e as maiores autonomias que se oferecem neste tipo de carros, respectivamente. Em novembro de 2023, a empresa entrou no mercado das pickups de consumo com as primeiras entregas da Cybertruck, uma pickup elétrica com um exterior em aço inoxidável que tem a utilidade e a robustez de um caminhão, segundo dizem, ao mesmo tempo que apresenta a velocidade de um carro desportivo. Em 2022 também começaram a produção inicial e as entregas de um veículo comercial elétrico, o Tesla Semi. A nível de tecnologia, a empresa mostra 3 grandes vertentes, o Autopilot e o Full Self-Driving, que são sistemas avançados de assistência ao motorista com capacidades de direção autónoma. Tem ainda as baterias e as powertrains, que são tecnologia de baterias e motores elétricos eficientes, com o foco a melhorar a autonomia e o desempenho dos veículos que vende, e o software, que são atualizações de software over the air, ou OTAs, para melhorar continuamente os recursos e a funcionalidade dos veículos Tesla. Já a capacidade produtiva automóvel vem essencialmente de 7 fábricas globais, conhecidas como Gigafactories, localizadas nos Estados Unidos, na China, na Alemanha e num par de outras regiões. Estão otimizadas para a produção de veículos elétricos e componentes essenciais como as baterias. Neste momento está também a aplicar os conhecimentos de inteligência artificial, da tecnologia da condução autónoma, ao campo da robótica através do Optimus, que provavelmente já ouviste falar, e é um robô humanoide que está em desenvolvimento e é controlado pelo mesmo sistema de inteligência artificial. Depois temos o segmento da energia. Este segmento inclui a concepção, o fabrico, a instalação e a venda de produtos de geração e armazenamento de energia sustentável e os serviços que lhes estão associados. Como produtos de energia temos o Solar Roof, que são telhados solares integrados que substituem as telhas tradicionais e que conseguem gerar energia através do sol. Painéis solares, que são sistemas de painéis solares normais para residências, empresas e instalações industriais. A Powerwall, que são baterias de armazenamento de energia para uso residencial, permitindo o armazenamento da energia solar e backups de energia. E, por fim,
a Powerpack e a Megapack, que são soluções de armazenamento de energia em larga escala, neste caso para empresas e serviços públicos, facilitando depois a gestão das redes elétricas e armazenamento da energia renovável. A nível de serviços, neste segmento temos a instalação e a manutenção dos produtos que acabei de falar e ainda a rede de Superchargers, que é uma infraestrutura global de estações de carregamento rápido para veículos elétricos, que assim promove a adoção dos mesmos e facilita as viagens de longa distância. O modelo de negócio desta empresa é um bocadinho diferente do modelo tradicional, ela vende diretamente ao cliente e evitando assim as concessionárias tradicionais. Os clientes podem comprar os veículos e os produtos de energia diretamente através do site da Tesla ou em lojas de retalho próprias, que depois em cima a empresa oferece serviços pós-venda, incluindo a manutenção e reparação de veículos nos seus centros de serviço e através de equipas móveis de reparação. A Tesla também opera uma rede de peças de reposição e oferece garantias ou seguros para os seus produtos. A empresa tem assim um ecossistema muito abrangente de produtos e serviços que por enquanto ainda está bastante dependente do segmento automóvel, mas que vai abrindo algumas portas a outras verticais do negócio que podem no futuro ir ganhando algum peso. Olhando então para os números de 2023, vemos um crescimento de 19% face ao ano 2022, o que é logo um bom cartão de visita, e vemos também a enorme preponderância que o segmento automóvel ocupou, 90 mil milhões de dólares dos mais de 96 mil milhões, é algo claramente significativo. É também positivo ver o crescimento do segmento energético a valores superiores a 50%, apesar de ocupar um peso residual ainda no cômputo geral. Para quem não sabe aqui o que são os créditos de regulamentação, são unidades que a Tesla recebe gratuitamente do governo por produzir veículos não poluentes e que depois vende no mercado a outros fabricantes para que estes possam usar os mesmos e cumprir as metas de descarbonização exigidas pela regulamentação local. Hoje em dia este valor não é significativo na receita da Tesla, mas há uns anos atrás criaram-se imensas polémicas à custa deste tema. Baixando depois para a margem bruta, reparem como dos 96 mil milhões de dólares ficaram apenas 17 mil milhões para despesas operativas, já que o resto diz respeito ao custo com materiais ou matérias-primas. Aqui à primeira vista não existe uma diferença significativa da margem bruta entre os segmentos, mas ao olhar para os anos anteriores vemos que estão em trajetórias antagónicas. Enquanto o segmento automóvel perdeu margem de forma brutal, o segmento energético está a tornar-se cada vez mais lucrativo. Nós já vamos perceber o que é que se passou aqui, mas assim à primeira vista a coisa não pinta nada bem. Olhando para a despesa com investigação e desenvolvimento, a Tesla gastou 4% da sua receita, o que pode parecer um valor significativo, afinal de contas 4 mil milhões de dólares é muito dinheiro, mas ainda assim fica atrás de muitos outros fabricantes que gastam bem mais do que a empresa americana. Virando atenções para o crescimento da empresa, importa aqui olhar para a operação dos últimos trimestres para perceber exatamente de onde é que esse crescimento, 19%, vem e se é sustentável. E o primeiro que eu vejo aqui é que desde 2023, só num trimestre é que a empresa conseguiu escoar inventário. Em todos os outros, a produção superou as entregas. Ora, não é de admirar que isto leva a um acumular de carros estacionados, e se até agora a Tesla tinha mais ou menos inventário para suprimir a procura durante 15 dias, no primeiro trimestre deste ano passou para 28 dias, quase o dobro. Más notícias que já se notam na queda das entregas em 9% e que levou a uma travagem na produção de 2%. Por outro lado, é positivo ver que a capacidade de armazenamento de energia instalada está a crescer, a 4%, e que quer os concessionários Tesla, quer as estações de carregamento estão a crescer a valores consideráveis. Mas então, será que a resposta que a empresa teve a este cenário de cortar os preços não é uma coisa negativa para o negócio? Bom, cortar os preços tem vários efeitos. Primeiro, vão imediatamente afetar as margens e alterar artificialmente o número de unidades vendidas. Depois, tem o efeito estratégico de dificultar a vida à concorrência para acompanhar ou até entrar no seu negócio e ainda um efeito de sinergia que permite depois expandir o potencial para negócios secundários ou suplementares prosperarem, como é o caso, por exemplo, da subscrição do piloto automático. Esta figura do professor Damodaran explica a divergência de opiniões sobre os cortes de preços da Tesla, com os pessimistas a argumentar que a procura por carros elétricos é demasiado inelástica para aumentos de volume que compensem as margens baixas e os otimistas a argumentar que as perdas de valor das margens mais baixas serão depois mais do que compensadas por um aumento no longo prazo na quota de mercado. E
potencialmente pelo aumento do valor nos negócios do software e dos robotáxis. Entrando então na situação financeira da empresa, vemos uma posição financeira invejável, uma liquidez tremenda com mais de 30 mil milhões de dólares entre dinheiro em caixa e investimentos de curto prazo, vemos ativos muito superiores aos passivos em toda a linha e uma dívida que não chega aos 8 mil milhões e que por isso não consegue fazer sequer cócegas. Algo que de certa forma eu não estava à espera e que foi uma agradável surpresa. Na folha de lucros e perdas já tínhamos visto alguns detalhes, fica aqui então a confirmação de que os lucros estão a crescer ao quase triplicar de 2021 para os valores que apresentou em 2023. Chamo também a vossa atenção para o que é a melhor margem de lucro desta indústria, muito superior às marcas europeias e até à japonesa Toyota. Sem dúvida, uma vantagem competitiva fica aqui bem patente. Bom, mas então e fluxo de caixa? Estará a Tesla realmente a fazer dinheiro ou tudo isto é ginástica financeira? Bem, eu vejo aqui uma alta intensidade de capital, com um capex elevado, mas que é característico da indústria automóvel, mas vejo fluxos de caixa que cobrem facilmente este valor, resultando em fluxos de caixa livres de 4,4 mil milhões de dólares. A este valor é preciso reduzir quase metade do que vemos ali, de compensação por ação aos trabalhadores, que em 2023 foi de quase 2 mil milhões de dólares. Mas sim, a resposta é que a Tesla consegue gerar fluxos de caixa positivos e consistentes, pelo menos desde 2021, o que, como investidores, é precisamente o que queremos ver. Este capital tem sido investido no crescimento da empresa, em novas fábricas ou expansão das existentes, assim que por agora nada de dividendos nem de recompra de ações. Isto é um problema porque, como acionista, estás constantemente a ver a tua participação na empresa ser diluída através da compensação por ações e como não existem recompras, tens cada vez um pedaço menor da empresa. Antes de passarmos à análise da apresentação de resultados desta semana, só dizer-vos que a nível geográfico a Tesla está razoavelmente dependente do mercado americano, com quase 50% da receita originária dos Estados Unidos. E nesta terça-feira a Tesla apresentou os resultados do segundo trimestre e vemos aqui o tal escoar de inventário com uma forte redução na produção e com um aumento nas entregas significativo face ao trimestre anterior. Ainda assim, vemos um crescimento muito ligeiro da receita e lucro operativo face ao mesmo período do ano passado. No entanto, o lucro líquido ficou aquém e a nível de fluxo de caixa este ano ainda não conseguiu fazer dinheiro. Bom, agora que já conhecem a situação atual da companhia, já conhecem o modelo de negócio, os produtos e as tecnologias, está na hora de olhar para o passado antes de tentar projetar o futuro. E aqui vemos uma receita a crescer nos últimos 5 anos a 26% ao ano, um valor que tem vindo a cair abruptamente e que, aceitando as estimativas para 2024, como próximas da realidade, é de agora 7% ao ano. O EBITDA cresceu a 25% nos últimos 5 anos e a margem tem vindo a contrair desde 2022, terminando assim uma trajetória que era promissora. Já o lucro líquido apresentou crescimentos de 60% ao ano e o curioso é que só a partir de 2020 é que a empresa se tornou lucrativa, o que de facto permitiu que ingressasse no índice S&P 500 no final desse ano. Também aqui a recente queda na margem líquida mostra uma ruptura na tendência positiva que trazia desde 2017 e a nível de ações vemos uma diluição anual na casa dos 6%, o que digamos é um absurdo e um preço a pagar por ter alguém como Elon Musk à frente da empresa. Olhando para a performance, vemos que desde 2021 a Tesla tinha apresentado boas métricas de ROIC e de ROA, com valores muito apelativos, mas que em princípio este ano vai ficar aquém desses valores por uma larga diferença. Já veremos se é algo pontual ou um regresso à normalidade. Normal também é a alavancagem, que aliás a empresa não tem, dado que a liquidez cobra a dívida facilmente. Em relação aos fluxos de caixa, não há muito que avaliar, uma vez que depois de um pico em 2022 tem perdido gás e com um capex galopante de quase 10% da receita e que é usado para a construção de fábricas, não tem obviamente contribuído para melhorar a imagem atual. Ainda assim, vale a pena fazer o exercício de projetar o futuro desta empresa e perceber a que valores é que seria uma oportunidade de investimento interessante. E o primeiro que precisamos de entender aqui é o estado da indústria automóvel. Ora, esta indústria está a passar por um período de transição em que novos negócios e novas oportunidades estão a surgir na parte sustentável do mercado. Ano após ano, os veículos elétricos e os híbridos plug-in estão a aumentar em vendas, em valor de mercado e no peso que têm na indústria, o que faz com que os analistas estejam altamente confiantes que esta tendência se mantenha pelo menos até 2030. Neste caso em concreto, a Tesla consegue captar apenas o segmento de elétricos de baterias, que como veem na imagem é uma
fração dos veículos elétricos disponíveis. Este aumento de procura que se espera promete continuar a captar cota de mercado em países onde os veículos elétricos ainda têm uma baixa penetração, exceção feita à Noruega. Mercados como o chinês são quem mais promete crescer, apesar de também aí a Tesla enfrentar concorrência mais abrangente. Marcas como a BYD ou a Lucid não vão ficar, obviamente, de braços cruzados. Os incentivos fiscais governamentais, um pouco por toda a Europa e continente americano, e as métricas de descarbonização assumidas com os fabricantes são também ventos a favor do crescimento deste tipo de veículos no futuro, apesar de, em sentido contrário, Donald Trump já ter prometido acabar com este tipo de benefícios caso seja eleito e de que, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, começamos a ver aplicadas tarifas a veículos elétricos produzidos na China, que é só onde a Tesla tem a maioria das fábricas. Portanto, acaba por ser um ponto de preocupação. A melhoria da tecnologia, por exemplo, com o custo das baterias a cair 90% na última década e o aumento da infraestrutura de carregadores, aumentando a rede de apoio a quem viaja, prometem massificar o uso dos veículos elétricos até 2033 e, também por isso, os analistas apontam crescimentos de 30% ao ano neste mercado. Ora, começando por projetar o EBITDA, eu não vou tão longe e fico por valores entre os 10% a 14% ao ano até 2034. Para um múltiplo EV/EBITDA que caia para a metade do atual, e ainda assim estamos a falar de um múltiplo muito elevado, estamos a olhar para um retorno potencial de 8% ao ano para um valor final de $554. No entanto, pisem lá os travões porque é preciso perceber como é que esta quantidade de números que eu acabei de debitar se traduzem efetivamente na empresa. Ora, a Tesla entregou cerca de 1,8 milhões de carros em 2023 e conseguiu 90 mil milhões de dólares por eles. Digamos que conseguiu ali 60 mil dólares por carro, em média. Se pegarmos nesses carros e projetarmos um crescimento decrescente até 2034, obteríamos 5,7 milhões de carros. Que, se entretanto projetarmos a receita associada a estes números, daria algo a rondar os 320 mil milhões de dólares. Ora, para uma margem EBITDA saudável, ali 17%, estaríamos a apontar para 60 mil milhões de dólares, que, se a margem fosse apenas de 13%, como a atual, seria mais ou menos 40 mil milhões de dólares de EBITDA, algo mais próximo da minha projeção. E atenção, porque isto são contas muito por alto. Eu nem sequer estou a considerar aqui o segmento de energia, que na pior das hipóteses pode muito bem aportar outros 10 mil milhões de dólares. A pergunta é, pode a Tesla vender quase 6 milhões de carros em 2034? De acordo com a EV Volumes, estamos a falar de 10% de todos os veículos elétricos a nível mundial, o que sinceramente não parece nada descabido. Já a Bloomberg é mais comedida e aponta para valores abaixo dos 60 milhões, mas que ainda assim não implicam um domínio descabido por parte da Tesla, pelo menos na minha opinião. Projetando os fluxos de caixa dos acionistas, eu não consigo encontrar aqui uma valorização que faça muito sentido. Primeiro, porque eu não quero partir de um valor por ação anormalmente baixo, como é o deste ano. Faço então a média dos últimos 3 anos e inicio a projeção nos $1,17. Depois, porque o custo de capitais próprios nesta empresa anda nos 12%, o que torna necessária uma valorização anual de 13%. E, por fim, se eu estimar crescimentos a rondar os 30% ao ano, o valor intrínseco de uma ação não ultrapassa os $120, porque este valor representaria, para o número de ações atuais, cerca de 74 mil milhões de dólares de fluxo de caixa dos acionistas, o que, digamos, para uma margem conservadora de 10%, obrigaria a receita a andar na casa dos 740 mil milhões de dólares em 2034. E porquê é que isto não faz sentido? Perguntam vocês. Porque se estima que o mercado dos veículos elétricos atinja mais ou menos 2,5 trilhões de dólares em 2033 e só aqui a Tesla, nesta projeção, teria uma cota de mais de 30% de todo o mercado, o que me parece verdadeiramente irrealista. Mais uma vez, podemos descontar aqui, digamos, 20 mil milhões de dólares, na melhor das hipóteses, para o segmento da energia, o que ainda assim daria um domínio superior a 20% do mercado mundial. A nível de múltiplos, esta exuberância fica ainda mais pronunciada quando nos damos conta que a valorização que o mercado dá à empresa está a anos-luz dos outros fabricantes, e quando eu digo anos-luz é o mesmo que dizer que nem sequer estão na mesma galáxia. Enfim, eu já sei que existe muito potencial de crescimento, por exemplo com o Robotaxi, que não sabemos muito bem quando é que estará disponível e em que moldes é que a Tesla vai montar o negócio. É que se por um lado pode apenas fornecer carros autónomos a empresas como a Uber ou a Didi, por outro pode ela própria criar uma empresa à parte, concorrente e
obter maiores margens. Também é verdade que o potencial da condução autónoma não se fica apenas pelo robotáxi. A Tesla pode ir melhorando os algoritmos e inclusivamente licenciar o mesmo a outros fabricantes, como a Mercedes ou a BMW. Aqui o problema é que a nível europeu, que é um grande mercado de carros elétricos, não são permitidos veículos autónomos devido à legislação atual e eu também não vejo isso a mudar no futuro próximo. Outra coisa que eu não mencionei e que porventura até é um maior risco disruptivo é que se nestes 10 anos a tecnologia de hidrogênio evoluir o suficiente para se tornar uma alternativa viável aos carros elétricos, a Tesla terá uma vida complicada. Tudo isto são obviamente pontos de incerteza que na minha opinião desequilibram a balança para o lado dos riscos, pelo menos neste momento. O preço da ação teria eventualmente de cair perto de 35% para que eu sequer ponderasse abrir uma posição, mas eu gostava de conhecer a tua opinião sobre esta empresa, assim que passa na caixa de comentários e deixa o teu bitite. Esta semana continuámos a assistir à rotação dos mercados americanos, com o S&P 500 e o Nasdaq a perderem performance para o Russell 2000, das small caps. Curioso também que os mercados asiáticos mostraram alguma solidariedade ao apresentarem perdas avultadas. Os portugueses trabalham em média 39 anos até se reformarem. É este o resultado de um relatório da Eurostat, onde Portugal fica à frente de países como a nossa vizinha Espanha ou até a França, mas atrás dos países nórdicos como a Suécia ou a Noruega. É realmente imenso tempo que, se começares cedo a investir e a pensar na reforma, és bem capaz de reduzir significativamente. Ainda assim, estamos numa trajetória crescente, já que este mesmo intervalo era de 36,7 em 2014 e 38 em 2019. Esta mesma trajetória acompanha não só a esperança média de vida, como também o aumento da idade da reforma. Noutro tópico, com a promulgação da descida de IRS, começamos a ver este tipo de notícias completamente inclinadas. E digo inclinadas porque a redação do título da notícia não é inocente e este constante polarizar ou invejar os rendimentos maiores é de uma mesquinhez, na minha opinião, sem comparação. Quem conhece a progressividade do IRS sabe que é inevitável que ao reduzir o imposto ou a taxa dos escalões, quem ganha mais vai sempre ver reduzido um valor nominal maior. O que as pessoas se esquecem é que quem ganha 900 euros e aqui poupa 10 euros com esta medida, pagaria perto de 500 euros por ano em impostos. O que, digamos, aplicadas as deduções, até é bem provável que não pague IRS. Agora, alguém que ganha 3.000 euros, que seriam 3 vezes mais, paga mais de 8.000 euros de imposto anual. Portanto, temos uma pessoa que não paga, que vai ver o seu rendimento aumentado em 10 euros, e uma pessoa que paga e bem e que agora vai passar a pagar menos. Não há, na minha opinião, nenhum motivo para este tipo de clivagem social, porque é um contexto onde todos melhoram. No seguimento desta notícia, o ódio aos ricos continua, com algumas entidades europeias a começarem a estudar medidas para tributar a quem chamam de super ricos. Em primeiro lugar, não se sabe muito bem a definição de super rico. E depois, os bilionários que nós acreditamos pagarem menos impostos não têm o dinheiro no banco à espera deste tipo de leis ou de regras. Primeiro, porque todos eles procuram o mesmo que qualquer um de nós, que é precisamente pagar o menos imposto possível. E segundo, se são super ricos ou milionários, estão nesse contexto porque têm ativos, ações, imobiliário e empresas que usam para financiar o seu dia-a-dia. Vocês podem olhar para os 10 mais ricos do planeta há 20 anos atrás e comparar com as 10 pessoas mais ricas ao dia de hoje. Quantas pessoas em comum é que existem nestas duas listas? E olhando bem, existem 3, o Warren Buffett, o Bill Gates e o Larry Ellison. No entanto, estamos a falar de apenas 20 anos, o que nem é assim muito tempo. Se eu vos mostrar os 10 mais ricos do planeta há 30 anos atrás, vocês dão-se conta que precisamente não existe ninguém em comum nesta lista. E sabem porquê? Porque a criação de riqueza vem do empreendedorismo, da criatividade, de criar empresas que vendem soluções, produtos ou serviços que toda a gente quer. E enquanto existir esta mentalidade de igualdade de resultados, este tipo de assaltos a uns para dar a outros, protegido pelo estandarte da democracia, estaremos sempre mais próximos de um regime autoritário do que de um regime que prima pela liberdade. Numa nota mais positiva, deu início um projeto pela transparência, onde um grupo de empresas vai começar a mostrar no recibo de vencimento do trabalhador o valor descontado pela empresa, por exemplo, para a Segurança Social, através da TSU. Empresas como a EDP e a Altice já deram o pontapé de saída e eu realmente estou bastante admirado pelo facto de, primeiro, isto não ser algo transversal e, segundo,
mundo ter começado tão tarde. Também boas notícias para quem quer comprar casa e tem menos de 35 anos. Começa já no dia 1 de agosto a medida de isenção de IMT e de imposto de selo. Portanto, comecem lá a procurar a vossa casa de sonhos, que acabou de ficar mais barata. A nível do portfólio, esta semana eu fiz 2 transações. Abri posição na Dinopolska, um retalhista polaco, e reforcei a minha posição na Lululemon depois de uma queda de 5% na quinta-feira. Sobre a Lululemon, há pouco a dizer, vocês podem ver um episódio dedicado à empresa aqui no canal, e sobre a Dinopolska também já subiu um episódio há mais tempo, e foi o aproveitar da reação dos mercados aos resultados da Jerónimo Martins, que mostrou alguns problemas com a Biedronka. Por falar em análises, também subi no Patreon a análise ao REIT National Retail Properties, assim que pondera passar pelo Patreon e apoiar este projeto de forma ativa. O portfólio no geral fechou a semana nos 50% de valorização e contribuiu com mais de $67 neste mês de julho. E é tudo por hoje. O episódio já vai longo, deixa o teu like se gostaste do mesmo, partilha a tua opinião na caixa de comentários e segue-me no Instagram, onde eu vou subindo mais conteúdo durante a semana. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. O tema do alojamento local morreu à nascença, por assim dizer, as regras e as... Eu queria apenas assinalar que me parece, num Parlamento onde é muito difícil aprovar o que quer que seja, que foram dados alguns passos contra a ideologia e a favor da economia, e a ver se tratamos da questão da habitação em Portugal de forma inteligente, racional, pragmática e, sobretudo, produtiva. Nós temos um primeiro déficit enorme de construção. Portanto, não é possível querer um mercado com uma oferta suficientemente larga e competitiva e depois andar a reduzir ano após ano, com intervalos, o nível de construção. Temos um déficit de habitação pública nas cidades principais. Se comparar com Viena ou com Paris, estamos muito baixos. Temos em Portugal um número de proprietários, eu costumo dizer, é das coisas em que os portugueses são realmente conservadores. Compram uma casa quando podem e só alugam em última circunstância. Portugal tem números muitíssimo superiores à média europeia em matéria de proprietários de casa. Todo aquele programa do Mais Habitação era assustar os proprietários, dissuadir os investidores, fazer normas proibitivas que invadiam a propriedade privada, e isso foi desconstruído. E, a meu ver, bem, eu acho que o ministro Pinto Luz é bastante doer, é bastante fazedor. A verdade é que a contribuição do alojamento local foi ao ar. E eu acho que foi ao ar e ainda bem. Porque o alojamento local, ao contrário da versão propagandística de uma certa extrema-esquerda, a maioria das pessoas que fazem alojamento local têm menos de 20 mil euros de rendimento anual por isso. São pessoas com alguma idade que já não encontram trabalho facilmente, que tiveram um complemento de rendimento através do alojamento local, que em vez de estar na economia paralela, em boa hora, há uns anos atrás, foi institucionalizado. A outra coisa que também caiu foi o arrendamento forçado, que obviamente ou caía agora, politicamente, ou cairia no Tribunal Constitucional. E finalmente, parece-me que também algumas normas excessivas do excesso de poder do condomínio sobre o proprietário também poderão vir a cair. A meu ver, isso é desfazer o que está errado. A assinatura de 26 mil fogos com os municípios, habitação pública, que estavam atrasados no PRR, é um passo em frente. Há mais 27 mil por fazer, que têm que ter um sistema de financiamento próprio, mas eu, com toda a franqueza, não acho que seja matando o mercado que se resolve o problema da habitação. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.